Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o terço apical, o segmento apical do canal, cuja expressão zona crítica apical não poderia ser mais feliz para defini-lo. Para reforçar a compreensão disso, a importância disso, me permitam usar uma expressão que não tem nada a ver com a expressão mais adequada, mas eu vou dizer dessa maneira. É ali, no terço apical, onde tudo de ruim acontece no tratamento endodôntico. É ali onde as limas fraturam, é ali onde é mais difícil ter uma efetividade das soluções irrigadoras, principalmente no aspecto físico, é ali onde se torna mais difícil preencher bem o canal com a medicação intracanal, é ali onde se torna também mais difícil obturar bem o canal, é ali onde se manifestam e se acentuam mais as curvaturas do canal. Então, vejam que, de fato, o segmento final do canal, o segmento apical, merece um pouco mais de cuidado, merece mais da nossa atenção. E eu faço questão de abordá-lo e também chamar a atenção para isso. Não sob a perspectiva das soluções irrigadoras, não sob a perspectiva da medicação intracanal, não sob a perspectiva da obturação, mas sob a perspectiva da anatomia, da relação dos instrumentos com o terço apical e, particularmente, a porção final do terço apical. É sobre essa perspectiva, pelo menos nesse momento, que nós vamos conversar um pouco agora. Aqui estamos diante da zona crítica apical, que corresponde, como vocês sabem, a toda essa porção aqui, mais ou menos nessa extensão. E aqui também estamos diante de uma lima posicionada a cerca de 1 milímetro aquém do ápice radicular. Vejam que essa medida de quanto ficar aquém do ápice radicular, ela é muito variável. Ela vai depender do autor, como também vai depender da condição tecidual. Se uma polpa viva é uma medida, se uma polpa necrosada sem lesão é outra medida, se uma polpa necrosada com lesão preapical é uma medida mais diferente ainda. Se houver uma reabsorção flagrante, digamos assim, na radiografia, essa medida se modifica. Portanto, resumindo, e em outras palavras, o comprimento de trabalho é determinado em função do autor e da condição tecidual. Talvez o que importe mais nesse momento seja um detalhe muito importante. Quando você estabelece o seu comprimento de trabalho, seja ele qual for, essa porção restante, essa porção final, não será incluída no seu tratamento endodôntico. Ela não faz parte da vida do endodontista. Quando eu digo ela não faz parte, era exatamente assim até algum tempo atrás. Então, observe que seja 1 aquém, 1,5 aquém, meio aquém, 2 aquém, o que for. Aqui você vai preparar o seu canal e aqui você vai fazer a sua obturação. Portanto, essa porção não faz parte desse processo ou não fazia parte desse processo. Ocorre que algumas mudanças, novas formas foram propostas, novas formas de ver essa porção do canal, e esse artigo tem uma influência muito grande nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, essa porção inicial, essa porção de introdução, e vamos vê-la mais de perto. Observem que aqui está escrito que esses resultados, ou seja, os resultados desse trabalho, sugerem que o diâmetro do forame apical e a intensidade da contaminação do canal
Mas eu chamaria atenção para essa porção, diâmetro do forame apical. Aqui, nesse artigo, é dada muita ênfase a esse aspecto. Vejamos. Esse artigo lida com o reparo pré-apical, o processo de reparo pré-apical, após o alargamento do forame apical. Estamos de volta à questão do diâmetro do forame apical. Vamos adiante e, na discussão, pegar essa porção e também vê-la mais de perto. Observem o que diz aqui. A despeito da presença da lesão periapical e da contaminação do canal, se o alargamento foi feito até a lima 60, e aqui se trata de cães, pesquisa em cães, portanto, esse alargamento, essa ampliação, pode ser também variável, como é variável, e inclusive na condição de tratamento de seres humanos. Então, não parece deixar nenhuma dúvida que esse trabalho se volta muito para essa condição de alargamento do forame apical. Se se trata disso, não pode haver uma outra interpretação. Estamos falando da ampliação foraminal. Estamos falando, portanto, da ampliação dessa porção do canal, porque aqui é o forame apical. Não é em outro lugar qualquer que seja ele. Forame apical é justamente essa porção aqui dessa linha traçada. Se nós pudéssemos ver essa imagem sob uma outra perspectiva, veríamos isso aqui. Aqui está o forame apical. Aqui está ele. O forame apical é essa porção aqui. Essa porção mais escura seria mais ou menos ali, nas suas imediações, onde possivelmente ou provavelmente encontraríamos aquele momento em que o canal dentinário se encontra com o canal sementário, que é esse aqui. Aqui são as paredes do canal sementário. E aqui é tão somente o forame apical. Vamos resgatar aquela imagem? Então, cabe a mim, como endodontista, fazer a ampliação foraminal, a ampliação do forame apical. Portanto, cabe a mim fazer a ampliação dessa porção do canal, Eu confesso a minha enorme dificuldade em imaginar um instrumento que tenha esse calibre. Ele precisa ter esse calibre, ele precisa ter esse diâmetro para fazer a ampliação dessa porção do canal. Se cabe a ele fazer a ampliação do forame, ele terá que ter, claro, como nós acabamos de dizer, um calibre correspondente a ele. Se ele tem esse calibre, se ele tem esse diâmetro, ele não consegue passar por aqui, porque é essa porção mais estreita do canal, que corresponde mais ou menos a essa aqui. Como um instrumento que precisa ter esse calibre, que precisa ter esse diâmetro, passaria por essa região que é bem mais constrita, que é bem mais estreita. Eu não consigo ver como isso pode acontecer. Portanto, vamos começar a entender que a ampliação foraminal, o ajuste no forame de que tanto se fala, ele parece que não é possível de acontecer. Porque o instrumento que conseguirá chegar até aqui, ele precisa passar por essa região antes. E aqui, portanto, ele precisa ter um diâmetro bem menor. Portanto, o ajuste do qual tanto se fala, ele só pode ocorrer nessa porção do canal, e nenhuma outra.
nessa porção do canal. Vamos voltar a essa imagem anterior. Aqui está o forame, como nós dissemos. Vamos colocar uma lima aqui dentro desse forame. Aqui está ela. Então, aqui está a lima que se ajustou naquela porção, naquela medida, que vai variar, como nós sabemos, 1 milímetro aquém, meio aquém, 1,5 aquém, conforme cada concepção, conforme cada escola. Então, vejam, há trabalhos que mostram, entre os quais estão o trabalho do professor Pécora com o seu grupo, que aquela lima que deu a sensação tátil de ajuste nessa medida, em torno de 1 milímetro aquém, ela não confirma o seu ajuste quando vista sob a ótica do microscópio. Então, percebam que aquilo que nós sentimos lá no consultório ajustou ali a 1 milímetro aquém. Pronto, eu estou aqui com a lima ajustada no limite CDC, que é como todos dizem, de um modo geral. Essa lima, que você tem a percepção clara, nítida de ajuste, ela não está ajustada. Ela está como mostra essa imagem aqui. Porque seria essa porção, aquela porção, digamos, mais constrita do canal, que todos associam ao limite CDC. Porque o forame está aqui. O forame apical está aqui. É esse aqui, nessa linha pontilhada, nessa linha traçada. O que é que diz a ampliação foraminal? Qual é a recomendação para se fazer ampliação foraminal? Que além do instrumento que se ajustou, e o instrumento que se ajustou, eu repito, só pode ser aquele que se ajustou na porção mais constrita, ali a cerca de 1 milímetro aquém. E, no caso, o instrumento que se ajustou é esse aqui. Porque nós fizemos isso, nós medimos isso, eu e o professor Figueiredo. Então, vejam, a recomendação é que você use, além dele, mais 2 ou 3 instrumentos. Mas como fazer isso? Como medir isso? Vamos ver qual é essa relação também um pouco mais de perto. Aqui está ela. Vejam aqui, a lima mede 293 micrômetros, ou micrometros, como alguns preferem dizer, e o forame, 837 micrômetros ou micrometros. Vamos trazer isso para medidas que fazem mais parte do nosso dia a dia. 0,30 milímetros, vamos aproximar, e 0,85, também para aproximação. 83, 85, 29, 30. Vamos trazer ainda mais para próximo do nosso dia a dia. Lima 30 e forame 85. Então, lima 30, aquela que ajustou naquela porção. E agora a sua relação com o forame. A recomendação é que você use mais 2 ou 3. Lima 30, lima 35, lima 40. Se forem mais 3, 45. Então, lima 30, 35, 40, 45. Para um forame que tem 85 de diâmetro, qual seria a lima, então, indicada para esse forame? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 85. Como não tem lima 85, 90. São 10 limas a mais daquela que ajustou. Então, eu precisaria instrumentar o forame apical com a lima 90, nesse caso. Mas lembrem que para fazer a ampliação foraminal seria necessário que se incorporasse a isso mais 2 ou 3 limas. Se somente agora estamos tocando nas bordas, nas margens do forame, gente, o forame não tem parede.
Quem tem parede é o canal sementário. O forame é tão somente a saída do canal. É a sua porção final. Então, para que eu pudesse fazer a ampliação foraminal, eu precisaria, além da lima 90, 100, 110, 120. Ou seja, eu sairia da lima 30 até a lima 120. Faz sentido? Vamos ver essa situação. Também medimos aqui. Observem mais uma vez, 274 micrômetros ou micrometros, 571. Vamos trazer para as medidas mais do nosso dia a dia. 0,25, por aproximação, no caso, diminuir aqui, 274, 25 consideramos, e 0,50 para o forame. Por aproximação, no caso, diminuindo. Para o nosso dia a dia, lima 25, forame 50. Então, observe que eu precisaria lima 25, 30, 35, 40, 45, 50. 6 limas. Mas lembrem, mais uma vez, que além dessa lima 50, que eu precisaria para tocar nas margens do forame, mais 2 ou 3 deveriam ser incorporadas para que eu pudesse fazer, de fato, a ampliação foraminal. Portanto, lima 50, 55, 60, 70. Então, essa ampliação não parece recomendável em função da necessidade de uma ampliação foraminal, a não ser que nós pensemos ou não pensemos nas consequências que poderiam advir disso. Essa ampliação exagerada, esse alargamento exagerado, em função de quê? Então, observem aqui, e uma condição mais clínica, aqui já uma fotografia de uma lima que também estaria ajustada aí a cerca de 1 milímetro aquém, mas vejam que ela está completamente folgada quando se trata da sua relação com o forame apical. Nós estamos falando de ampliação do forame. Ampliação do forame apical, que aqui seria, no caso, essa linha também traçada. Observem mais uma vez, e inclusive a sua semelhança. Claro que não são figuras geométricas, quando se fala em ovalado, circular, redondo, perfeitas, figuras geométricas perfeitas. Mas vejam que, mais uma vez, é um forame também mais ovalado. Portanto, fica difícil conceber que você faz, de fato, uma ampliação foraminal. Mas esse não é o problema maior. Esse não é ou não deveria ser o problema maior. Já que estamos diante, no meu modo de ver, de uma impossibilidade. E nós podemos dizer assim, quem faz, de fato, ampliação foraminal? Pelo que nós acabamos de ver aqui. Mas o aspecto mais importante não é esse. O aspecto mais importante que nós deveríamos estar preocupados com ele, isso sim, é com o que está dentro desse espaço que corresponde ao canal sementário. Nós poderíamos dizer que esse espaço do canal sementário, cerca de 1 milímetro aquém, 1,5 aquém, 2 aquém, conforme cada escola determina, muito mais do que essa porção final do canal, que corresponde ao forame apical. Se nós formos ampliar o nosso campo de observação, como fez o professor Francisco Ribeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, Francisco Carlos Ribeiro, vejam que aqui é um aumento do que vocês veem nesse retângulo. E aqui mostram, mais uma vez, a questão da infecção no canal. E isso aqui uma colônia de neutrófilo. Ou seja, se eu tivesse que me preocupar com a questão da infecção, onde eu menos teria a preocupação era justamente no forame apical, porque fica mais fácil
ou ficaria mais fácil o acesso do nosso sistema imune. Porque aqui, por exemplo, é uma colônia de neutrófilos. Então, não seria aqui, entenda o que eu quero dizer, não seria aqui o forama apical o ponto, o local da minha maior preocupação, porque estaria, pelo menos em tese, mais sujeito à ação do sistema imune do paciente. Mas está, sim, no interior do canal sementário, porque aqui está contida, aqui está sediada uma infecção em toda a extensão desse canal sementário. E, além disso, o professor Francisco Ribeiro observou cada ponto desse de reabsorção e viu que todos estavam contaminados. Pontos de reabsorção, de erosão, estavam povoados por bactérias gram-positivas, gram-negativas, que é o que ele mostra justamente nessa imagem aqui. Então, diante disso, eu acredito que representa um fator de preocupação muito maior quando eu me volto para o canal sementário. Quando eu me volto para aquilo que se diz que existe um canal dentinário que afunila as suas paredes, que converge as suas paredes em direção ao ápice radicular. E lá se encontra com o canal sementário, que, diferentemente dele, possui paredes divergentes. Então, essa é a minha preocupação. Como trabalhar essa porção do canal, desse segmento tão delicado, tão complexo, tão responsável pelos nossos fracassos. E é esse convite que eu faço a vocês. No próximo vídeo, nós abordaremos esse assunto, nós continuaremos abordando esse assunto, mas sob essa perspectiva. Até lá.